Glória a Deus pela vida do nosso Albert, sua esposa, nossa Paula, família e ministério. E mais uma vez nos propicia a oportunidade de servirmos a Deus conosco. Deus continue honrando os servos do Senhor com o querido ministério, todos os departamentos dessa igreja. Deus continue honrando a todos os servos do Senhor, o ministério de louvor e os demais ministérios da igreja. Louvar a Deus por essa família missionária. Deus continue honrando os queridos pastores, sua família, nessa empreitada de resgatar a vida do reino das trevas e transportá-las para o reino do Filho, para o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. Amém, queridos? Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Todos encontraram? Amém. Versículo 20 do capítulo 11 da carta ou epístola aos Hebreus. Amém? Glória a Deus. Estarei lendo a palavra de Deus. E após a leitura, os irmãos assentar-se-ão com a Bíblia aberta nesse texto. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Vamos juntos pronunciarmos esse versículo 20, todos, uma vez mais. Vamos lá? 1, 2, 3. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Agora repita assim: abençoando, no tocante às coisas futuras. Tome assento, por gentileza. Aleluia! O tempo humano, que na etimologia da palavra nós classificamos como cronos. O tempo humano, que é denotado, classificado como cronos, de cronologia, ele divide-se passado, presente e futuro. É o cronos, tempo humano. Já o tempo divino, o kairos, é eterno. Aleluia! É eterno. Glória a Deus, glória a Jesus. Você teve um princípio, tem um presente e terá um futuro. Nós tivemos um princípio passado, temos um presente e teremos um futuro. Deus maravilhoso. Quando nós nos deparamos com a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 20, o texto diz assim: pela fé, Isaque, pela fé, aquele que faz rir. Pela fé, o riso, aquele que faz rir. Pela fé, aquele que faz rir. Isaque abençoou. Jacó, aquele que segura. E Esaú avermelhado no tocante em relação às, plural, às coisas futuras, plural, às coisas futuras. Deus O maravilhoso. seu futuro depende do seu presente. O meu futuro, o nosso futuro depende do nosso presente. O escritor da carta aos Hebreus, que na minha humilde concepção é o apóstolo Paulo, existem outras dissertações acerca do escritor desta carta, onde não é referido devido à perseguição que a igreja cristã do primeiro século vivia em relação a Roma e aos próprios judeus não conversos a Cristo.
devido à perseguição, o escritor dessa carta, ele deixa ela como anônima. Ele não intitula o seu nome devido à perseguição. Mas algumas coisas são necessárias entendermos nessa carta. Uma das palavras-chave do versículo 20 é coisas futuras. A palavra futuro, a palavra acerca do futuro, em relação à carta aos Hebreus, aparece algumas vezes. Eu pude classificar 2 itens acerca disso, concernentes a Cristo. Vejamos o capítulo de número 9 da carta aos Hebreus. Uma das primeiras menções sobre o futuro nessa carta, mas está entrelaçado com o Senhor Jesus Cristo. O futuro em relação à carta aos Hebreus denota, norteia o nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11, o escritor sagrado, ele nos revela: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne. Agora consideremos o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O escritor da carta aos Hebreus, ele rotula, ele intitula o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote dos bens futuros. Aleluia! Ele não diz o sumo sacerdote dos bens presentes, contemporâneos. Ele diz que ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Na carta aos Hebreus, os bens presentes, os bens palpáveis, os bens materiais eram fúteis. É vital, é de suma importância para o nosso cotidiano humano, mas é passageiro. Atende a uma demanda imediata, atende a necessidades básicas do nosso cotidiano, mas é passageiro. Agora, o versículo 11 do capítulo 9, ele diz assim: mas vindo, ele veio, ele vem, ele se manifesta, ele virá, ele tem ciclos, ele tem etapas, mas vindo, Deus maravilhoso. mas vindo Cristo, ele não diz assim, mas vindo Jesus, mas vindo Cristo, Messias, Deus maravilhoso. mas vindo Cristo, ele define um artigo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Jesus maravilhoso. Aqui é um choque. Não é somente um choque gramatical, é um choque cultural, espiritual, é um choque de ideias. Ele vem, mas vindo Cristo,
O sumo sacerdote dentro da cultura judaica, ele tinha um ofício específico. Dentre os ofícios, o ofício principal do sumo sacerdote é o dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Ele entrava no Santo dos Santos para expiar o pecado. Yom Kippur, dia da expiação. Mas esse Cristo, esse Salvador, ele não tem os dias da expiação anual, ele tem o dia da expiação. Aleluia! Ele tem somente um Yom Kippur, um dia específico no Calvário, onde ele grita: está consumado, tetelestai, está consumado. Aleluia! Glória a Deus. Para nós norteamos o dia do nascimento, o dia que começa a andar, o dia que começa a falar, o dia que começa a estudar, trabalhar, namorar, casar. Tem dias que nós norteamos, marcamos. Mas Cristo tem um dia, o dia do Calvário. Dia do Calvário. Dia do Calvário. Dia do Calvário. A expiação final, o dia do Calvário. Mas ele não fica no Calvário, ele sai do Calvário, ele ressuscita, ele está vivo, ele voltará. Aleluia! Glória a Deus. Mas indo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. O escritor não fala no singular, bem futuro, singular, bem futuro. Ele fala no plural, bens futuros. Jesus, maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. É inimaginável, incalculável estes bens futuros. Jesus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, ele destrincha isso em alguns pormenores. E Paulo diz assim: é inimaginável. Deus maravilhoso. Conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, ele fala de si, mas ele se isenta no texto. Foi arrebatado até o terceiro céu, e em visões ele viu e ouviu coisas inimagináveis, coisas que ele não pode falar, que ele não pode comunicar. Só Deus maravilhoso. Jesus. O futuro te espera. Jesus. Glória a Deus. O futuro me espera. Glória a Jesus. O futuro nos espera. O futuro não é incerto. Glórias a O futuro não é incerto. Glória a Jesus. O futuro é inimaginável. Coisas que são inefáveis, ele não consegue explicar, Jesus ele não maravilhoso. consegue destrinchar. Jesus glorioso. Versículo 11 de Hebreus, capítulo 9. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. O que o escritor só consegue sublinhar no versículo 11 do capítulo 9 da carta aos Hebreus é que Oh Deus. é maior e mais perfeito. Jesus. É maior e mais perfeito. Glória a Deus. Esse sumo sacerdote dos bens futuros, ele é um sumo sacerdote por um maior Glória a Deus. e mais perfeito tabernáculo. Deus tremendo. Não feito, não confeccionado por mãos, isto é, não desta criação. Jesus maravilhoso. As mãos que confeccionaram os bens futuros não são mãos dessa criação. É Deus. Não é por sangue de bodes e bezerros. Deus maravilhoso. Glória ao Senhor. Símbolo que era aspergido no Antigo Testamento como um símbolo para aplacar a ira divina. Aplacar a ira divina.
Mas esse sangue que foi vertido no Calvário, esse sangue que foi derramado por sua vida e por minha vida na cruz, no Calvário, ele não somente ameniza, ele não somente cura, ele não somente expurga, ele não somente sara, ele não somente liberta, transforma nesta era, ele te leva para o futuro. Aleluia! Ele te leva para o futuro. Ele te leva para o futuro. Ele te leva para a eternidade. Glória ao teu nome, Jesus. Glória, Jesus. Aí o versículo de número 12, ele diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A redenção que Jesus exerceu sobre nós é eterna. A redenção que Jesus exerceu sobre nós é eterna, 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 eterna. Aleluia! Deus maravilhoso. Ontem, ao levar alguns equipamentos para serem restaurados na Santa Efigênia, eu pude evangelizar alguns roqueiros que estavam ali em uma galeria. Enquanto eu aguardava restaurar o equipamento, eu pude falar com aqueles jovens dentro das suas lojas com caveiras, dentro das suas lojas com símbolos místicos. Eu pude falar para eles que Jesus ainda liberta roqueiros. Jesus liberta ainda aqueles que estão no death metal, no heavy metal, no thrash metal, no gótico, no punk. Eu saí desse mundo. Eu comecei a falar para eles do amor de Jesus, do amor de Jesus, do amor de Jesus, do amor de Jesus. E totalmente consumido pelo amor de Deus, eu vi os olhos deles dizendo assim: eu preciso. Nós não podemos perder tempo. Jesus, ele já efetuou o passado, não é no presente, ele já fez uma eterna redenção. Mas tem pessoas que não se apropriaram dela ainda. Eu dizia para eles, há 20 anos atrás, com 19 anos de idade, foi me apresentada essa redenção. Essa redenção que substitui o uísque, a pornografia, as drogas, as orgias, o satanismo, o misticismo. Esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, ele é suficiente para restaurar o homem. Aleluia! Glorioso é o teu nome. No versículo 11, o escritor diz que Cristo, ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. O versículo 12, ele diz que o sangue dele é suficiente e exerceu uma eterna redenção, não está limitado ao tempo. O versículo 13, ele diz que esse sangue santifica e purifica imundos. Olha o versículo 13. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida por cima, sobre os imundos. Olha o termo, imundos. Os santifica quanto à purificação da carne. O símbolo do Antigo Testamento, o sacrifício do Antigo Testamento, santificavam quanto à purificação da carne. Havia um restaurar emocional e espiritual momentâneo. Mas o versículo 14, o escritor diz assim: quanto mais, olha a ênfase, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a redenção eterna, o Espírito eterno, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito
se ofereceu a si mesmo. É o Espírito Santo que capacita homens para oferecerem-se a Deus. Deus maravilhoso. Nenhum de nós pela carne consegue ofertar-se a Deus. Jesus maravilhoso. É o Espírito Eterno que chega em mim e você diz assim: a sua vida é consagrada a Deus, a sua vida é consagrada a Deus, a sua vida é consagrada ao Pai, a sua vida é para o reino. O Espírito vai te ajudar, o Espírito vai nos ajudar, o Espírito está ajudando, o Espírito está interagindo, o Espírito está interagindo, o Espírito está dizendo para mim e para você: eu vou te levantar, eu vou te usar, eu estou te consagrando, eu estou te separando para a minha obra. Aí um homem, descendente de judeus, de família italiana, ele disse assim para mim: eu sou oriundo da tribo de Judá, judeu, escutando bandas satânicas, satanismos. Eu disse para ele: irmão, ele dizia assim para mim: minha esposa é evangélica, mas quando eu chego dentro de casa, eu mando ela desligar os louvores que eu não ouço. Eu falei: mas você consegue ouvir Sepultura, Ministry, Slay, Megadeth, Sepultura, Iron Maiden, Metallica? Eu já ouvi isso, agora eu não consigo mais. Porque o Espírito está dentro de mim, o Espírito está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. Quem tem o Espírito Santo é transformado. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Eu não parei pela carne, eu parei pelo Espírito. Eu não parei pela carne, porque pela carne eu estava ouvindo até hoje. Eu parei pelo Espírito. Foi o Espírito que transformou, foi o Espírito que libertou, foi o Espírito. É o Espírito que te consagra. Oh, Deus! Oh, que Espírito maravilhoso. É Ele que faz você não sentir mais falta disso. É Ele que te preenche com isso. É Ele que diz: você não precisa mais fumar, beber, cheirar, prostituir. Você precisa agora falar. Falar o quê? Falar do amor de Cristo. Aí nós nos tornamos realizados, preenchidos, satisfeitos por esse amor. Olha o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, ou seja, sem manchas a Deus. Futuro, purificará. Agora no presente Ele está purificando. Purificará as vossas consciências. A psicologia corrobora a palavra. A psicologia labutou anos e anos de pesquisas, atrelado à sociologia, à antropologia, para dizer: a consciência é a voz interior no homem que tem duas funções básicas. Ela acusa ou defende. Paulo já fala isso em Romanos capítulo 2, versículos 14 a 16. A consciência tem duas funções. Ela nos condena, ela diz assim: errado. Ou ela nos absolve, certo? A consciência é a voz interior que está entre a alma e o espírito. A consciência diz: você está absolvido ou está condenado? Absolvido ou condenado? Em Cristo, nessa manhã eu estou dizendo: pelo sangue você está absolvido, pelo sangue você está absolvido. Ainda que os seus pecados eles condenem a tua consciência. Você errou, você pegou. Hoje Cristo diz: deixa o pecado, deixa o pecado, deixa o pecado, deixa o pecado. Pelo meu sangue eu te lavo. A consciência ela consegue falar interiormente para mim e para você. Você precisa de perdão, você precisa de perdão, você precisa de perdão, você precisa de perdão. Glorioso Deus, glória a Jesus. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Glória. Aleluia! Revelação. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Hoje a tua consciência vai te levar a servir o Deus vivo novamente. Glória a Deus. Hoje as nossas consciências
consciências vão nos levar a servir ao Deus vivo novamente. Servir, latreia, culto. Servir aqui tem as raízes de latreia, culto. Culto tem a ver com mizirá, altar. Jesus, maravilhoso. Altar. Latreia, culto, altar. O culto termina no altar. O culto termina no altar. Na entrega, na renúncia. E a palavra miserrar tem outras raízes no hebraico de altar, que tem 4 consoantes hebraicas. E essas consoantes vão dar perdão, retidão, Deus maravilhoso, vida, glórias, perdão, retidão, vida e abençoado. Abençoado. Altar são 4 consoantes no hebraico, que as vogais eram pronunciadas oralmente, e essas 4 consoantes são 4 palavras proféticas. Primeira, a letra M, perdão, retidão, vida e bênção. glórias, aleluia. Deus, teu é o poder, tua é a glória. Hebreus capítulo 11, versículo 20. De pé com esse texto, com permissão do pastor. Versículo 20 de Hebreus 11. Fique de pé, por gentileza. Glórias, aleluia. Hebreus 11, versículo 20. Glórias ao teu nome, Jesus. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Jacó, aquele que agarra, aquele que segura firme, e Esaú, avermelhado, aquele que é tirado da terra, é semelhante a Adão. Deus. Pela fé, Isaac, aquele que faz rir. Olha só a junção profética. Pela fé, aquele que faz rir, abençoou. Só quem consegue rir, abençoa. Jesus. Só quem tem motivos de riso, abençoa. Glórias, aleluia. Pela fé, aquele que faz rir, abençoou aquele que segura. Jacó é aquele que segura. Bendito Deus, tu és lindo, Jesus. Paulo diz em Romanos 14: o reino de Deus não é comida, bebida, mas é justiça, virtude e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Você consegue sorrir, você consegue. Não estou conseguindo. As dores me consomem, físicas, emocionais, espirituais. O Espírito Santo vai tocar em ti, tocar-nos para voltar a rir, para voltar a rir, para voltar a rir, para voltar a rir. Isaac, aquele que faz rir, abençoe Jacó, aquele que segura firme. Glória a Jesus. Glórias, aleluia. Se você sair daqui segurando firme tudo que você ouviu nessa manhã, Deus tremendo, aleluia. se você segurar firme tudo que você sentiu nessa manhã, glórias, se nós segurarmos firme, segurar firme tudo que nós recebemos nessa manhã, nós vamos voltar abençoados, voltar abençoados, voltar abençoados, voltarmos abençoados. Glória, Jesus. Pela fé, Isaac é aquele que faz rir, abençoe Jacó, aquele que segura firme, e Esaú. Jesus, Ei. tremendo, Jesus. Esaú é cabeludo, é avermelhado, mas Esaú troca tudo isso por um prato de lentilha. Jesus. Quem é Esaú na concepção do Novo Testamento? Quem é Esaú? Ouça-me, por gentileza. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim no versículos 15 e 16. Ouça-me. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tendo cuidado. Cuidado! De que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicário, ou profano como Esaú,
Mas Esaú não foi abençoado e se tornou fornicário, profano. E ninguém seja fornicário ou profano. Quer dizer que pessoas que são abençoadas podem virar profanas? E ninguém seja fornicário ou profano, abominável, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo, nós temos querer. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção. Bênção no hebraico é barak. Herdar a bênção. Foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Opa! Quando a gente vê pessoas chorando no altar, quando nós nos vemos chorando no altar, nem todas as lágrimas Deus responde. Nem todo o arrependimento Deus aceita. O de Esaú, ele disse assim: não aceito mais. Pela fé, aquele que faz rir abençoou Jacó, aquele que agarra firme, segura firme. E Esaú, no tocante às coisas futuras, com permissão do ministério que me delegou a autoridade de ministrar a palavra, eu quero concordar a palavra e dizer para cada um de nós: nós estamos abençoados. Amém. Nós estamos abençoados. Vírgula. Mesmo abençoados, se não tivermos cuidado conosco. Hebreus 12, 14, 15 em diante diz assim: tome cuidado para você não virar profano. Mesmo abençoado, Esaú virou profano. Cuidado! Hernani, cuidado! Meus filhos, cuidado! Porque eu já vos abençoei. Mas vocês mesmo abençoados, se não tomarem cuidado, pode virar profano. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é mais penetrante que qualquer espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Deus maravilhoso. Não nos deixe nos tornar profanos, fornicários, promíscuos, levianos, imundos, Jesus. eróticos, pornográficos, sujos. Não queremos mais. Sim, Jesus. Que ali o Atai, Luba Daiuya Take, Luba Daya Kanaya, Onoyokamo Yakamaya, Sayotoke, Tayatuya, Omonga, Aya, Dayakongana. Deme Pagaya, Oe, Uyakamaya, Suminayo, Omonga, Tepa, Pa, Wine Hasia. Ikanaya, Sumonoki, Halabarato, Nikana, Noyaka, Nuya, Eneheaua, Yakiado, Mahasia. Recebe o meu arrependimento. Recebe o arrependimento desse homem, dessa mulher, desse adolescente, desse jovem, dessa criança, desse pai, dessa mãe. Recebe o nosso arrependimento. Não rejeita as nossas lágrimas. Não deixa perdermos a bênção. Nós nos arrependemos do teu altar. Nos arrependemos pelo governo corrupto que está no nosso país. Nos arrependemos pela legalidade que esse governo tem dado aos demônios no nosso país. Oh, now it's mal Senhor, cancela todo o pseudo triunfo satânico
na sociedade. Nos arrependemos, Pai. Olha, uma geração homossexual, uma geração envolvida com lesbianismo, com tráfico, com crime. Hoje eles querem dizer, Pai, que haverá uma marcha satânica. Nos arrependemos por esse país. É um país que Oswaldo Aranha deu um voto de Minerva a favor de Israel, reconhecendo-a perante a ONU como nação. Mas hoje, a presidenta da nossa nação, ela quer enviar homens para não permitir que os embaixadores de Israel estejam no nosso solo pátrio. Nós nos arrependemos, nós não comungamos com isso, mas abençoamos Israel como tua nação escolhida. Aleluia. Nós somos co-herdeiros, herdeiros. Em nome de Jesus. Senhor, Em nome de Jesus. concordamos a tua bênção sobre o pastor Laubert, a pastora Paula, o ministério. No teu nome, Jesus. E na autoridade. O pastor missionário com a sua esposa, os seus familiares, a obra que o Senhor desenvolveu. Aleluia, Jesus. A minha família, o meu lar, o meu chamado, o ministério a qual servimos ao Senhor. Os teus filhos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. Dai-nos mais oportunidades de servir. Em nome de Jesus. Perdoa a nossa negligência, a nossa omissão. Perdoa as nossas distrações, Senhor. Aleluia, Jesus. Nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui No nome de Jesus. no altar. No altar tem perdão. No nome de Jesus. No altar tem retidão. No nome de No altar tem bênção. No altar tem vida. Eu devolvo, Pai, esse microfone ao anjo da igreja, consciente que Isaac abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Permita-me, Senhor, abençoar os teus filhos no tocante às coisas presentes, para que eles sejam alavancados para o futuro. Seja abençoado agora os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos negócios, nosso ministério, nosso caráter, nossa saúde, nossa personalidade. Seja confrontado pela presença do Espírito Santo. Seja confrontado agora, seja curado, seja sarada, seja revestido agora. Deixa o Espírito Santo tocar em ti. Deixa o Espírito Santo expurgar